Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós continuamos a análise de agrupamentos. Então, relembrando, o passo 1, nós analisamos as variáveis e os objetos a serem agrupados, removemos algumas variáveis discrepantes. Posteriormente, selecionamos o nosso critério de agrupamento, utilizamos a distância euclidiana. Na etapa 3, na seleção do algoritmo de agrupamento, nós utilizamos o WARD e a ligação média, e por meio da correlação entre a distância cofenética e a distância original, optamos pela ligação média. Então agora nós vamos para a etapa 4, definição do número de agrupamentos. Nessa etapa, você necessitará do pacote Factor Extra. Se você não o instalou anteriormente, você deve executar a linha 145. Caso você já o tenha instalado anteriormente, basta executar a linha 146. Observe que você deve instalar apenas uma única vez, mas a todo momento que você iniciar o seu trabalho, ou seja, fechar o RStudio ou R e entrar no programa novamente, abrir o programa novamente e começar a trabalhar, você deve executar a linha 146 para carregar esse pacote na memória do programa. Vamos executar agora a linha 148. O importante é esse objeto, o hc.m. Na etapa anterior, nós testamos apenas dois métodos, da ligação média e de WARD. Entre os dois, o de ligação média, utilizando a correlação entre a matriz distância cofenética e distância original, o método da distância média se mostrou melhor. Então, eu vou utilizar esse método aqui para obter o meu dendrograma. Executei, apareceu um stopinho aqui, o programa está executando. Temos o nosso dendrograma. No eixo vertical, nós temos a distância. Quanto maior, maior a distância de agrupamento. Então, aqui eu tenho um grupo e aqui eu teria outro grupo. Se eu executasse um corte com uma distância de 6, eu teria dois grupos. Se eu executasse um corte aqui, eu teria 1, 2, 3 grupos. O dendrograma é uma forma de analisar a distância entre os grupos, de forma que você execute um corte. Você pode perceber que o dendrograma não é muito útil quando temos muitas observações. Abrindo parênteses, você pode clicar em Zoom para aumentar essa janela. Se o dendrograma não é muito útil quando temos muitas observações, existe um outro método, que são vários índices ou indicadores que nos auxiliam nessa escolha. E para tal, você deve instalar o pacote NBCluster, se não o instalou anteriormente, ou simplesmente executar a linha 161, se você já o instalou, e executar a linha 169. Na linha 169, eu tenho o nome da função, que é o mesmo do pacote, o banco de dados PROMO-P, que é aquele padronizado e aquele sem as duas observações discrepantes. Definir a distância euclidiana, que foi aquela distância que calculamos anteriormente e utilizamos na matriz cofenética e nos agrupamentos da ligação média e de WARD. Min.nc é o número mínimo de cluster que eu considero ser factível, e max.nc é o número máximo de cluster que eu posso considerar como factível, que é apenas ilustrativo, porque 10 agrupamentos eu pessoalmente já não considero. O método é a distância média, que foi aquele que se mostrou melhor, utilizando o critério da matriz cofenética, e index igual ao, ou seja, ele vai calcular 30 índices, todos os índices disponíveis. Executemos. Apareceu um stop, então está calculando. Ao terminar a execução, nós teremos um gráfico e uma janela de resultados. Nele teremos um resumo já de todos os indicadores. Temos que 9 indicadores propuseram como 2 o melhor número de agrupamentos e 9 propuseram como 4 o número de agrupamentos. Um apenas propôs 3.
ele indica que a melhor regra é o número 2, ou seja, 2 agrupamentos. Contudo, os índices são indicadores. Você não deve considerá-los de forma absoluta. A sua análise é importante, a sua interpretação dos dados. Eu devo executar a função fvis_nbcluster. Novamente, uma análise consolidada. E eu tenho um gráfico com a frequência dos números de grupos e a frequência entre todos os indicadores. Então, novamente, 4 e 2 são aqueles mais indicados pelos indicadores. Podemos obter um índice específico, executando a mesma função anterior, mas, para fazê-lo, eu devo substituir index igual a all por o índice que eu desejo. Basta definir apenas este índice aqui. Vou executar a 180 e a 183. Veja que aqui eu tenho o valor dos agrupamentos. Então, pelo critério CCC, eu teria 10 agrupamentos. Pela análise consolidada, nós temos como 2 ou 4 o número de grupos candidatos. Você pode obter as estatísticas de cada um dos indicadores por meio da cortina 178. Run, vou expandir clicando aqui. Então aqui eu tenho todos os testes executados pela função e o valor de todos eles, considerando 2 a 10. Como eu posso saber KL se refere a qual indicador e assim sucessivamente? Você deve consultar o manual desse pacote e dessa função. Você pode fazer isso rapidamente, simplesmente digitando interrogação e o nome da função. Esse comando só irá funcionar se você carregou o pacote que tem aquela função na memória do computador. Executei. Tenho uma descrição do pacote para determinar o melhor número de agrupamentos. Tenho como se usa, dados, matriz e aqui índices. A abreviatura de cada um deles e no detalhes você tem as possíveis opções para distância, 2 para método, 3 para índice. KL é esse que está calculando aqui, esse índice. Número ótimo de agrupamentos, o valor máximo do índice. Nós temos, por exemplo, CH, que é para o Kalinske. Qual que é o valor ótimo? O maior valor do índice. E assim sucessivamente. Você tem aqui uma referência de apoio e algum exemplo. Se você deseja apenas um, por exemplo, CC, basta trocar o index, que estava com a opção all, por CC. Como que eu sei esse valor? CCC e entre aspas duplas é aqui. Então você deve colocar CC ou all. É o SEIU 1983, que será calculado. Execute a 188 para obter o valor. Número de classe ideal, 10. Valor do índice, menos 3,42. Você pode fazer para o pseudo F, que é o CH, que é este daqui. Então, vou executar e pedir para exibir. O número ótimo de agrupamentos por esse indicador é 2 e o valor do índice. No seu trabalho aplicado, recomendo que você teste alguns agrupamentos, aquele que melhor adapta aos seus dados, aquele que permite uma melhor análise, melhor interpretação à realidade. No nosso caso, eu irei utilizar 4 agrupamentos, pois além de ser um número indicado pelos testes, também é aquele que os autores originalmente utilizaram. E eles então classificaram 4 grupos quanto à penetração e a frequência de compras. Então, definido o número de agrupamentos, nós devemos interpretar e validar os agrupamentos. Observe que definimos o número de agrupamentos por meio de um método hierárquico. Então, agora já sabemos o número de agrupamentos, 4. Só que o método hierárquico tem aquelas desvantagens que apresentamos anteriormente e que pode levar à formação de grupos que não são homogêneos internamente, tão quanto seriam em um método não hierárquico.
A quinta etapa é a interpretação e validação dos agrupamentos. Primeiramente, nós vamos obter os agrupamentos. Vou considerar 4 agrupamentos e vou atribuir cada um dos produtos, cerveja, vinho e etc., a um grupo em função das suas características de promoção. Para isso, eu vou executar a linha 199. Criei um objeto G, K igual a 4 indica 4 agrupamentos, HC.M é aquele método hierárquico da ligação média que fizemos anteriormente. Vou pedir uma tabela para visualizar quantos produtos há em cada grupo. Então, o grupo 1 tem 41, o 2, 282, o 3, 3 e o 4, apenas 3. Posso obter o nome dos membros do agrupamento 1. Vou pegar o raw names, que é a função, promover aquele banco de dados anteriormente, e G igual a 1, ou seja, agrupamento 1. Então, são todos esses produtos que estão no agrupamento 1. Por isso que é importante, no início, nós termos definido aquela opção raw names. Aqui. Sem essa opção, eu não conseguiria ter esse resultado. E você pode obter para os demais. Executei. Então, o 2, como nós vimos, tem mais observações, 282. O 3 tem apenas essas observações. E o 4, farinha e açúcar em outro produto. Esse resultado, novamente, nós podemos visualizar no dendrograma. Então, eu vou colocar K igual a 4 para definir 4 grupos, 0,5 o tamanho do texto. Como são 4, eu vou definir 4 cores diferentes e vou colocar essa opção para adicionar um retângulo ao redor dos grupos. Vou executar, está processando, aguarde, veja que o programa está com stop, significa que está processando ainda o seu pedido. Pronto, então nós obtemos aquele dendrograma anteriormente, mas agora colorido. Então nós temos um grupo aqui, o amarelo será outro grupo, o vermelho será outro grupo e aqui pequenininho tem um outro grupo também, com verde. Você pode clicar em zoom para aumentar essa visualização e as observações ficaram um pouco mais visíveis. Mas lembre que o dendrograma não é útil quando você tem muitas observações. Estou fazendo apenas para fins ilustrativos. Feito isso, como você vai interpretar os grupos? Usualmente, interpreta-se os grupos tomando o valor médio em relação às variáveis. Para fazê-lo automaticamente, você pode executar a linha 218. Posteriormente, a 223. Perceba que a 218 você está criando uma função. Então aqui você não deve modificar nenhum dos argumentos. Aqui você já tem primeiramente o G, que é o G que você definiu anteriormente, que é o mesmo G que está aqui e aqui. Aqui também, então cuidado com esse G. PromoP é o banco de dados já padronizado e sem as variáveis discrepantes. Vamos executar. Tenho, então, o valor médio da variável fit para o grupo 1, 2, 3 e 4 e assim sucessivamente. Mas você utilizou o banco de dados promo.p, ou seja, dados padronizados. É mais simples a interpretação quando você utiliza as variáveis originais, porque aqui a minha variável fit ficou com média 0 e variância 1. Você apenas consegue observar que o valor de fit é maior no grupo 4, mas o valor por si só não lhe diz nada. O que nós vamos fazer é obter o valor médio por grupo, mas para as minhas variáveis originais. Perceba que você deve deixar o G, como fizemos anteriormente. O banco de dados aqui deve mudar o nome, promo.r, nas duas linhas. Porque é aquele banco de dados em que nós removemos as duas observações discrepantes. Executando, temos agora o valor médio em função das minhas variáveis originais.
A diferença entre o código da linha 226 e 227 é simplesmente round 1. O que quer dizer isso? Eu incluí essa rotina dentro de uma função round. Perceba que esta porção é exatamente esta. Qual o intuito? Retirar esse excesso de casas decimais, que no caso eu estou mantendo apenas uma, para simplificar a interpretação. Ficou mais simples agora. Utilizando os valores médios do nosso banco de dados original, podemos interpretar e obter significado para os grupos. Assim, podemos observar que o grupo 1 é aquele que possui os maiores valores médios para as variáveis fit, disp e pcut. Esse grupo compreende as categorias com maior percentual de venda proveniente de ações de promoção do varejista, anúncio em folhetos promocionais, por exemplo, disposição dos produtos com maior visibilidade, o DISP, e produtos advindos de redução de preços. O grupo 3 é aquele em que cupons do varejista foram mais importantes para a venda dos produtos. Por exemplo, no grupo 3 temos que 49% das categorias pertencentes a esse grupo e compradas pelos consumidores foram feitas usando cupons promocionais do fabricante. Lembre-se de uma desvantagem do método hierárquico, principalmente quando temos muitas observações, que é não permitir que duas observações, uma vez agrupadas em um grupo, não podem mais se separar. E isso pode levar a uma menor homogeneidade interna do grupo. Para contornar esse problema, podemos utilizar um método não hierárquico e utilizarmos um método chamado de 2 estágios. Então, no método de 2 estágios, você determina o número de grupos. No segundo estágio, utilizamos o número de agrupamentos, que foi a informação obtida no primeiro estágio por meio do método hierárquico. Então, esta porção de análise que fizemos não seria necessária se você estivesse executando o método de 2 estágios. Você utilizaria o método hierárquico apenas para determinar o número de grupos e, posteriormente, utilizaria o método não hierárquico para agrupar propriamente dito. Mas também podemos utilizar a função fvis_ncluster para determinarmos um número de agrupamentos. E esse número de agrupamentos é independente daquele obtido pelo método hierárquico que calculamos anteriormente. Então, ao executar essa linha, teremos esse gráfico que indicará um número ótimo de agrupamentos. Essa linha foi incluída por essa função x_intercept igual a 4. Ou seja, eu estou testando se o 4 que nós obtemos pelo método hierárquico é de fato adequado aqui utilizando um método de kmédias, que é um método não hierárquico. Você deve procurar por grandes saltos em uma porção que se torna relativamente horizontal, que parece ser esse caso. Você tem uma mudança de inclinação no 4. Nesse caso, entendendo essa função, nós temos promo.p, que é o banco de dados padronizado, sem as duas observações discrepantes. Camins é um método não hierárquico, que é kmédias. O método WSS e esta porção da linha inclui esta função, o intercepto e o tipo de linha, pontilhado. Nesse gráfico eu tenho a variância. Então, a variância de cada grupo decresce à medida que K, que é o número de agrupamentos, aumenta. Contudo, vemos que há uma ligeira mudança na inclinação da curva e K igual a 4, ou seja, há uma diminuição na taxa de redução da variância entre os grupos, de forma que um grupo adicional apresenta um ganho menor em termos da redução da variância. Assim, K igual a 4 parece ser uma boa escolha.
veja que a variância também é menor quando eu tenho 10 grupos. Mas 10 grupos, apesar de ter uma variância menor, dificulta a interpretação dos dados. Então, devemos ter parcimônia e ponderar variância e número de grupos, de forma a obter uma interpretação mais factível da realidade. Feito assim, considerando 4 agrupamentos, devemos executar a linha 239, que busca permitir que esse resultado seja reproduzível por outras pessoas, porque nós utilizamos esse set.seed. Porque o método de K-médias começa com K-centroides selecionados aleatoriamente, se não definirmos um valor médio, por exemplo. E é desejável, então, definir esse valor inicial, o que permite a replicação dos seus resultados por qualquer pessoa que disponha de um mesmo banco de dados. Se isso não for feito, cada pesquisador terá um resultado diferente. Então, por isso que usamos set.seed. E o valor 123. Se você atribuir outro valor aqui, você terá outro resultado. Executamos, então, o método não hierárquico, em que promo_p é o meu banco de dados, já padronizado e tratado. 4 é o número de grupos que eu desejo. nstart é o número de partições aleatórias. Isso quando center é o número de agrupamentos. Executamos. Salvamos todos esses resultados dentro desse objeto km.res, que é uma lista também de vários outros objetos. Executamos a 241. Nós temos o print com o valor médio. Vou expandir. Novamente eu tenho o valor médio para as variáveis do meu banco de dados utilizado, que é o P, que são padronizados. Já temos aqui a saída para a composição de observações em cada grupo. Observe que você tem um balanceamento melhor de número de variáveis dentro de cada grupo, quando comparamos ao método não hierárquico anterior, em que tivemos 2 grupos com 3 observações. De outra forma, utilizar os valores médios das variáveis em cada grupo para o método de K-médias. Então, a linha 245 cria essa matriz de valores médios para G, que são os números de grupos, promo_p, que é o meu banco de dados. Observe que nesse caso eu utilizo o G que nós definimos anteriormente. Executamos. Promo.p, o banco de dados padronizados. Mat, a matriz de médias, que será utilizada como valor inicial. Em vez de 4, nós utilizamos uma matriz com valores médios para esses 4 agrupamentos. Executamos e obtemos o valor. Então, nesse caso, nós tivemos 90, 140, 73 e 26. E aqui, 90, 140, 73 e 26. Ou seja, nós obtivemos o mesmo agrupamento, embora tenha trocado as ordens. Obtendo aqui os valores médios, você depois pode comparar os valores médios dos resultados que obtivemos por meio dessa função, que nós não utilizamos a função set.seed, mas utilizamos uma matriz de valor médio inicial. Compare e veja se há diferença ou não dos resultados. Após executar o segundo estágio, nós agora podemos interpretar e validar esses agrupamentos. Primeiramente, nós vamos acrescentar a coluna de cluster, ou seja, que indica a qual agrupamento cada observação pertence. Vou utilizar meu banco de dados promo.r, que é aquele não padronizado, para que eu consiga interpretar facilmente. Vou criar uma variável de nome grupos, que vai ser igual a km.res, que foi esse objeto que nós obtivemos anteriormente, e dentro dele eu vou acessar o objeto cluster. Então, km.res, cluster, que vai indicar em qual agrupamento pertence cada uma das observações. Então, você perceba que eu vou atribuir à cerveja o valor 2, a vinho o valor 4 e assim sucessivamente para todas elas. Executei e criei uma variável promo
que está aqui. Você tem agora no seu banco de dados promo.k, o K para indicar que são grupos agora, o grupo a qual pertence cada uma das observações de forma ordenada e de fácil visualização. E você pode utilizar nas suas análises como você achar interessante. Lembrando que você pode exportar esse objeto para o Excel a qualquer momento. Mas na interpretação nós vamos interpretar o valor médio. Para tal eu vou utilizar a função aggregate e min vai me dizer que eu desejo o valor médio, considerando o banco de dados promo.r mais by, utilizando qual critério? A média por grupos. Então eu quero by a lista de agrupamentos, retirando dentro de km.res o indicativo do grupo, que é o cluster, de forma semelhante ao que fizemos anteriormente. Aqui atribuímos ao banco de dados uma coluna e aqui eu vou calcular o valor médio. Então, eu tenho o valor médio agora para o grupo 1, 2, 3 e 4 em função de cada uma das variáveis. A diferença aqui, em relação ao valor médio que calculamos para o método hierárquico, é que nesse caso nós temos o grupo na linha e a variável na coluna. E você deve interpretar como anteriormente. Você também pode utilizar a função round para arredondar com duas casas ou uma casa, como julgar interessante. Podemos também obter o valor médio para aquele segundo objeto que obtemos aqui utilizando a função mat, que é o valor médio. Executando. Posso então utilizar a função round, no caso para essa segunda opção, para o km.res.2. Se você deseja para esse, basta trocar o nome aqui somente km.res. Executando. Tem então agora para duas casas, ou você pode colocar uma, se desejar, e assim mudando a seu critério. Por fim, podemos representar os indivíduos, as categorias e, no nosso caso, os produtos, em um gráfico bidimensional por meio da função fviscluster, que reduz a dimensão dos dados aplicando a análise de componentes principais, apenas duas dimensões. Então, basta você executar a linha 266, você terá este gráfico. Sugiro que você aplique zoom para visualizar melhor, mas assim como o dendrograma, essa função não é útil quando você tem muitas observações. Apresentei aqui apenas para fins de ilustração. Você pode, com seus dados, testar se ele se adequa ou não a eles. Para essa função, você deve atentar para esses dois parâmetros. km.res é exatamente este objeto que calculamos anteriormente por meio de um método não hierárquico para 4 grupos. Promo.r é o nome do banco de dados que obtivemos inicialmente por meio da remoção daquelas duas variáveis discrepantes. Terminamos aqui a nossa análise de agrupamentos, passamos por todas aquelas 5 etapas e ainda aprendemos como calcular ou criar os agrupamentos usando o método de 2 estágios, que você utiliza tanto o hierárquico quanto o método não hierárquico. É obrigatório? Não é. Você pode simplesmente utilizar o método hierárquico ou você já pode utilizar diretamente o método não hierárquico. Mas, primeiramente, você deve passar por esse teste da linha 232. Eu, pessoalmente, acho mais robusto você utilizar um método hierárquico para definir o número de agrupamentos e, de posse desse número de agrupamentos, eu utilizo o método não hierárquico apenas para distribuir os objetos, os produtos, os municípios entre os grupos indicados. E, posteriormente, interpreto esse valor médio. Mas não é obrigatório, você pode simplesmente fazer o hierárquico ou não hierárquico. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas. Até a próxima!